Olá, meu nome é Luciana Bueno e eu faço parte do grupo Aurora Luminous e hoje nós vamos conversar sobre a dificuldade que muitas vezes nós temos em nos harmonizar com quem está ao nosso redor, com as pessoas que nós convivemos, com as pessoas que nós nos relacionamos. Por que que acontece isso? Por que que tem muita gente que não consegue se harmonizar, viver em harmonia com outras pessoas? Um dos grandes motivos está relacionado às nossas crenças. São crenças que nós defendemos, nós temos opiniões sobre tudo e todos, e nós defendemos essas crenças, essas opiniões, e muitas vezes elas entram em choque com a opinião de outras pessoas. Então, qual é a consciência que nós temos que ter em relação a isso? Eu vou colocar aqui para vocês um desenho, para que vocês possam acompanhar a linha de raciocínio. Então, vocês estão vendo aí nessa imagem pessoas em círculo, né, formando uma roda, uma casa no centro. Essa casa podendo representar um fato, um acontecimento, um objeto, qualquer coisa. E essa pessoa de vermelho, por exemplo, ela tem um ponto de vista em relação ao que ela está ali, o que está ali na frente dela, o que ela está vendo. O ponto de vista tem relação com a sua localização, né? É o espaço em que você está e o tempo em que você está vendo aquela situação, aquele objeto. Então, por exemplo, se a gente perguntar para esse homem aí de vermelho e pedir para ele descrever na sua totalidade a casa que está à frente dele, ele não vai conseguir. Porque o ponto de vista dele é apenas ali, ó, é a parte da frente da casa e um pouco da lateral, né, que dá para ele ver, mas ele não está vendo o outro lado da casa e nem a parte de trás. Ele não sabe dizer quantas janelas, qual é o formato, quantas portas tem ali, se tem degraus ou não, se tem escada, né? De repente, na parte de trás da casa pode estar pintada de uma outra forma, pode ter um quintal, um jardim, flores, ele não está vendo nada daquilo. Mas, se nós pedirmos para cada um dessas pessoas que estão nesse círculo descrever o que está vendo e nós reunirmos todos esses pontos de vista, nós vamos chegar na totalidade da definição do que está ali ao centro. Então, é o seguinte, quando nós temos um ponto de vista em relação a algo, nós acreditamos que aquele ponto de vista que nós temos é o correto, porque a gente tem ele, né? Então é o correto, mas a gente não para pensar que outras pessoas que também estão lidando com aquela situação ou com aquele acontecimento também terão os seus pontos de vista. E o que é o interessante em se fazer? Quanto mais pontos de vista eu entro em contato, mais eu consigo ampliar a visão que eu tenho sobre determinada coisa ou acontecimento. Então, é muito interessante quando alguém chega para nós e nos relata o seu ponto de vista. Então, eu tenho o meu, aí eu já somo o meu ponto de vista com o ponto de vista da outra pessoa e de uma outra pessoa e de uma outra pessoa e de uma outra pessoa para tentar ter a visão do todo. E isso é o que acontece com os seres que têm a visão do todo, porque eles compõem uma rede neural, ou seja, eles estão interligados a vários seres. E é isso que acaba sendo a tal da onipresença e onisciência, porque eles se comunicam, né, entre si e compartilham entre si a sua visão do acontecimento que está acontecendo sobre um determinado fato, sobre um determinado planeta, sobre uma determinada situação.
Eles compartilham aqueles pontos de vista e eles conseguem então ter a visão do todo. E o que nós fazemos aqui? Ao invés de nós ampliarmos a nossa visão sobre determinada situação, fato, objeto, seja o que for, nós nos restringimos a um único ponto de vista apenas, acreditando que o nosso ponto de vista é o correto. Porque nós temos essa crença que se nós acreditamos em algo, se nós temos opinião X ou Y, ela é a única possível e verdadeira que existe e que todas as outras estão erradas. Então, o que é a ampliação da consciência? É quando eu vou colhendo de outras pessoas, outros pontos de vista, outras opiniões, e eu passo a ter uma visão mais ampliada sobre determinado assunto. Pode surgir a questão, qual é a diferença do ponto de vista e da opinião, ou se há julgamento ou não. É lógico que são coisas distintas, mas elas se confundem com o tempo. Então, por exemplo, eu estou numa esquina, eu vejo um carro batendo na traseira do outro carro. E então eu vi esse fato, né? Eu não sei porque eu estava numa posição ali que eu não vi se o semáforo estava aberto ou não, se o carro da frente freou porque o semáforo fechou ou não, ou se aconteceu ali algum problema. Então a minha visão é, um carro veio e bateu na traseira do outro carro. Conforme as minhas crenças, né? O que eu acredito ou deixo de acreditar, eu vou colocar uma opinião minha, que já é diferente do meu ponto de vista. Então, por exemplo, do ponto de vista do que eu vi um fato e ponto final. Mas eu posso dizer, quando eu narrar esse fato para quem está do meu lado e chegou depois, eu posso dizer, o que veio atrás bateu na traseira do carro da frente e sempre quem bate atrás não está correto, então eu já coloco ali o meu julgamento. E depois desse julgamento eu ainda posso lançar uma crítica. Por exemplo, isto não é correto, onde já se viu, eu acho que aquela pessoa ele é um incompetente, ele não sabe dirigir e tal. E assim vai, né? Vai longe. Pode virar uma fofoca depois, porque eu saio contando para todo mundo o meu ponto de vista, o meu julgamento, a minha crítica em relação ao fato. Então, nós temos que saber extrair pontos de vista e discernir o que é apenas um ponto de vista, se a pessoa, eles estão narrando ou não simplesmente um fato, ou se eles já estão colocando ali um peso baseado no seu julgamento, nas suas crenças que a pessoa tem. Tá, mas o que isso tem a ver com se harmonizar ou não com as pessoas que eu convivo, que eu me relaciono? É o seguinte, eu tenho que ter a compreensão de que cada pessoa que está ao meu redor, e principalmente quando fatos acontecem, situações acontecem no nosso dia a dia, cada pessoa tem uma parte da informação, partes que eu não tenho. Então, qual é a minha posição de observador? Eu observo, uma pessoa chega e me fala o seu ponto de vista, outra pessoa chega e eu acolho, porque é um ponto de vista que eu não tenho. Ele está com uma parte da informação que eu não tenho. É igual, olha aí, ó, de novo nessa imagem que eu tô colocando aqui para vocês, cada homenzinho desses tem uma parte da informação. Se eu percebo isso, se eu tenho essa compreensão, essa consciência, o que eu faço? Eu acolho essas partes
das informações, obviamente, filtrando o que é opinião, o que é julgamento, o que é crítica. Isso para mim não importa, cada um que tenha a sua opinião, né, o seu julgamento. Mas quando eu absorvo, eu acolho e compreendo que cada um tem uma parte da informação, eu começo a me harmonizar com essas pessoas, porque eu não vou estar sempre entrando em choque com elas. Ao invés de brigar, porque ela tem uma outra opinião sobre o fato, eu agradeço a essa pessoa por estar me trazendo uma parte a mais da informação. Quando eu me torno uma pessoa mais aberta a recolher informações, eu respeito estas informações e eu respeito as pessoas que estão me trazendo essas informações. Eu viro um observador dos fatos, simplesmente eu observo. Mas o que eu já comentei? O que a gente costuma falar? A gente briga com o outro. Não, isso não é o que eu vi, o que eu acredito, o que eu penso, e a gente refuta. A gente discute, é onde as discussões acontecem, né? Por causa baixa consciência. Eu não compreendo que quanto mais partes da informação eu tiver, melhor para mim. Porque eu passo a ter a visão do todo. Então, muitas desavenças, muitos desentendimentos, muitas brigas que acontecem, é porque um não acolhe o ponto de vista do outro, não compreende, e isso tudo entra na falta de respeito. Se eu vejo o outro como um ser que também tem os seus pontos de vista, suas crenças, e eu respeito ele como um ser que ele é, né, de estar aqui nesse planeta da mesma forma que eu estou, eu não entro em choque. Eu acolho o que ele fala, eu descarto o que não serve para mim, que de repente possa ser julgamento, né, da parte dele, e eu fico só com a informação. E com o tempo, com esse respeito, todo esse respeito vai gerando uma harmonia, porque eu não vou entrando em choque com essas pessoas. O observador, ele não entra nos dramas. Perceberam? Ele não entra nas questões emocionais dos outros. Ele só observa. Tudo para ele é uma tela praticamente em branco, e o observador, ele não dá relevância a nada. Quando nós damos relevância a fatos, questões, acontecimentos, nós nos prendemos a essas questões. Podem perceber, as questões que vocês estão presos são questões que vocês deram relevância demais. E nós vivemos aqui dando muita relevância a essa vida. O que nós temos que ter em mente é passar pela experiência, aprender o que tem que aprender, experienciar o que tem que ser experienciado e seguir. Então é isso, pessoal. Lembre-se sempre desses hominhos aí em círculo, dessa casa no centro. Cada um tem o seu ponto de vista, cada um vai ter a sua opinião sobre aquela casa, cada um vai ter o seu julgamento, a sua crítica. Saiba filtrar tudo isso. Absorva todas as informações, todas as partes da informação que chegam até você, para você poder ter essa visão do todo e desta forma não entrar em conflito com ninguém, né? Se tornando o observador dos fatos e das próprias pessoas e o observador de si mesmo. Como você reage a determinadas situações, qual é o peso emocional que você dá às questões do seu dia a dia. Então, gente, o interessante é que a gente diminua a quantidade de crença que nós temos, para que a gente diminua a quantidade de julgamento que nós fazemos o tempo todo.
O julgamento, ele é embasado em crenças que nós temos, e as crenças, elas nos limitam, elas nos engessam. A gente fica preso dentro de uma caixinha. E como é que a gente vai expandir dessa forma? Como é que nós vamos expandir quem nós somos e a nossa consciência se nós estamos presos, engessados, aprisionados dentro de caixinhas? É impossível. Então, é levar a vida de forma mais leve, sem dar tanta relevância aos acontecimentos, é vivenciar, experienciar, aprender e, como eu já disse, seguir. Gente, visitem o site, eu vou colocar o link aqui embaixo, tá? Nós vamos publicar agora lá um texto que fala exatamente sobre essas questões que eu trouxe aqui. É uma canalização que nós recebemos de seres de consciência elevada. E essas canalizações nos abrem, né, perspectivas diferentes, faz com que a gente elimine muitas crenças que nós temos e passe a ver a realidade de uma forma diferente. Isso nos ajuda bastante. Outra coisa que eu sempre falo é, nós publicamos um livro recentemente, esse livro para ampliação da consciência, tem muita informação aqui, muito interessante, tá bom? Eu vou deixar o link aqui embaixo para quem quiser adquirir o livro, ele tá muito legal. Ok? Muito obrigada, curtam, compartilhem esse vídeo com quem vocês conhecem, que vai ajudar bastante. E até o próximo.